Uma boa noite a cada um de vocês que nos acompanha aí no seu lar, na sua casa. E também nesse momento separa um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus e refletir sobre ela. Acabamos de ouvir e cantar junto aí na sua casa uma das mais bonitas canções do nosso inário que falam de uma terra celeste que há de vir. E assim nós cremos e assim nós vivemos. E a parábola de hoje nos fala sobre este dia onde nós iremos entrar nessa terra celeste que há de vir. Que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe nesse momento e nós queremos refletir sobre a sua palavra. Abram as suas Bíblias, quem tiver a sua Bíblia aí junto consigo, também pega o seu celular, enfim, qualquer forma como você tiver o texto bíblico junto a si, e acompanhe nesse momento uma das parábolas mais conhecidas do texto bíblico, a parábola do joio e do trigo. Queremos refletir sobre ela também neste momento. E olhando para essa parábola, Jesus fala um pouquinho sobre o mundo e parece que Jesus está falando sobre a nossa realidade hoje. Jesus conta uma história para cada um de nós hoje refletir sobre ela. Vivemos num mundo onde nem tudo aquilo que parece é. Vivemos num mundo também onde muitas vezes nós somos rapidamente julgados e onde as pessoas não conseguem ter mais um senso crítico daquilo que é correto, daquilo que não é. Vivemos numa sociedade que generaliza quase tudo e por isso se esquece de separar entre o certo e o errado. Querem ver alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, exemplos que Jesus fala hoje. Provavelmente vocês já ouviram dizer assim: a igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, enfim, todos nós temos o mesmo Deus, e assim por diante. E quem me conhece sabe que eu tenho uma certa revolta com essa frase: todos nós temos o mesmo Deus. Quem me dera se todos nós tivéssemos o mesmo Deus, e se todos os cristãos, enfim, ou se todos os seres humanos louvassem ao mesmo Deus. E o texto de hoje nos diz, espera um pouquinho, por mais que você não identifique a diferença, existe alguém que sabe claramente a diferença entre aqueles, como o próprio Jesus explica, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem o maligno. Mas essa parábola que eu convido vocês a ouvir de novo e olhar para ela, eu tenho certeza que vocês já ouviram ela milhares de vezes, provavelmente, em sua vida. E ela fala de duas plantas, e diz assim a parábola que nós ouvimos um pouco antes da canção, antes do credo. O reino dos céus é como um homem que saiu a semear sementes boas nas terras. Quem lembra do culto da semana passada, nós tínhamos um outro semeador. Jesus fala de um outro semeador. De um outro semeador que saiu semear sementes. Algo muito simples da época. Isso era feito de uma forma manual, nada a ver com o que a gente tem hoje. E era uma parte muito importante para o alimento da população, enfim, das pessoas que viviam então. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. E aí os empregados, e aí segue a parábola. Provavelmente, talvez alguém de vocês até conheça essa planta, o joio. Trigo talvez sim, porque ele faz parte da nossa cultura, em especial aqui no Rio Grande do Sul. E digo para vocês que na região onde eu nasci se planta muito trigo, no noroeste do estado. Nunca plantei trigo e não sei nada sobre o trigo, mas eu conheço ele, eu identifico, eu vejo que uma planta, o que é trigo. E Jesus usa essa planta, que é a base da alimentação do planeta, porque dela é feita a farinha do pão. E não existe uma cultura onde o pão não seja uma das bases para a sua alimentação, a farinha, enfim, como a própria palavra de Deus nos fala. E essa
essa planta tão importante para o sustento do povo da época, ele usa mais uma vez como exemplo para falar sobre o mundo em que nós vivemos. Diz o texto: o reino dos céus é como um homem que saiu semear sementes na terra. E Jesus explica essa parábola depois dizendo que, quem acompanhou e quem tem a sua Bíblia, versículo 37, diz que quem semeou as sementes é o Filho do Homem, ou Jesus, que saiu a semear as sementes. O terreno é o mundo todo em que nós estamos inseridos. Jesus semeou a boa semente, a semente que dá a vida, a semente que dá o sustento para toda a população mundial, enfim. Jesus é comparado, o alimento que Jesus semeia é comparado a essa semente, essa boa semente. Sementes boas, semeou este enviado por Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, e veio o maligno então à noite e semeou uma planta ruim, uma semente ruim. E sobre o joio, como eu disse antes, eu não conheço basicamente essa planta e nunca vi ela. Mas existe uma série de estudos que falam sobre ela e algumas características. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa parábola. E eu já ouvi muitas vezes essa parábola dizendo que, porque lá no final, na hora da colheita, a espiga permanece de pé do joio, o joio seria um trigo vazio, um trigo sem conteúdo. Na verdade não é bem assim. A semente do joio, e o joio ele produz uma semente que na grande maioria das vezes é contaminada por muitos fungos, e ela é uma semente realmente venenosa. E aí a parábola de Jesus começa a fazer um pouco mais de sentido. O maligno vem e semeia sementes que, mesmo em pouca quantidade, depois de joio misturadas ao trigo, podem prejudicar muito o ser humano, porque são sementes venenosas. E essas sementes venenosas, elas têm um ciclo de germinação 3 vezes mais rápido que o trigo. E por isso que diz a parábola que não adianta você ficar arrancando ele, que ele vai germinar e germinar e germinar, porque ele é uma erva daninha. E uma das piores ervas daninhas para serem controladas, porque ela é muito semelhante à planta, é muito semelhante ao trigo. E como sendo uma erva daninha, uma lavoura que então possui essa erva daninha ali, ela produz cada vez menos trigo, porque essa erva daninha suga todos os nutrientes do trigo. E eu quero destacar esses poucos ou pequenos detalhes para dizer aquilo que Jesus diz ou quer nos ensinar nessa parábola. Ele diz: deixem ambos crescer juntos. E agora voltamos para a nossa realidade, olhamos para a nossa realidade. Jesus diz: essas sementes foram semeadas no mundo, e sendo semeadas no mundo, nós como igreja, nós estamos no mundo. Não fazemos parte deste mundo, não somos do mundo como nós cantamos, mas nós estamos realmente no mundo. E dentro do mundo, também dentro das igrejas, também entre nós, também próximos de nós, provavelmente nós teremos sementes venenosas semeadas pelo maligno, que estão ali para, se possível, sugar todos os nossos nutrientes. Para germinar, para crescer, para, se possível, contaminar o mundo, contaminar uma grande parte de sementes boas, uma bonita plantação de trigo. E me arrisco a dizer que talvez seja semelhante. Morei 10 anos em Bagé, na campanha, e lá se plantava muito arroz, e uma erva daninha chamada arroz vermelho, talvez alguns de vocês a conheçam. Ela, de forma semelhante, era muito parecida com arroz. E ela sugava tanto os nutrientes da terra e prejudicava tanto o arroz que em dado momento precisava-se parar de plantar arroz naquela terra. Deixar aquela terra dormir 1, 2 anos, para que essa erva daninha fosse combatida e para que depois novamente pudesse brotar o arroz. Me arrisco a fazer essa comparação nessa parábola para dizer que quando nós estamos no mundo, inseridos no mundo, e quanto mais nós estamos inseridos neste mundo, mais sementes ruins, joio, estarão do nosso lado. E como diz Jesus na parábola, ele se parece muito.
E quando os empregados chegam então e dizem ao dono da plantação, versículo 27, patrão, o Senhor semeou sementes boas na terra, de onde vem o joio? Foi um maligno ou foi o inimigo que fez isso? E aí eles perguntam novamente, o Senhor quer que a gente arranque esse joio? E Jesus diz, não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Nós temos um Deus de misericórdia, de amor, que cuida de cada um de nós. E mesmo cercados de todas essas sementes ruins, venenosas que estão ao nosso redor, Ele nos mantém firmes em nossa fé. Ele nos alimenta e faz com que, mesmo com tudo isso que está ao nosso redor, nós possamos vir a produzir bons frutos. E também sobre isso essa parábola nos alerta. Porque pelos frutos nós seremos conhecidos. E aí continua a parábola dizendo que lá no final, deixem eles crescerem junto, porque lá no final os trabalhadores, que são os anjos de Deus, irão então arrancar primeiro os feixes de joio para serem queimados, e depois o trigo, que será depositado no celeiro. Lá no final, sim, a grande diferença é que o joio fica de pé, uma semente preta, uma semente escura, diferente do dourado, bonito, que se dobra, que é o trigo. Essa diferença é muito clara, mas lá no final da vida. Aos nossos olhos, por vezes tudo parece ser muito igual, tudo parece ser parecido, parece que tudo é a mesma coisa, inclusive o Deus é o mesmo. Mas Jesus nos alerta, tomem cuidado com tudo aquilo que está ao seu redor. Tomem cuidado para que tudo aquilo que está ao seu redor não roube tanto os seus nutrientes que você deixa de produzir bons frutos. Que você pare de focar naquilo que é o essencial para a sua vida. Olhar para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus e dizer, estou aqui para te servir. E se reclinar diante desse Jesus e dizer, aqui estou completamente para te servir, da forma como tu queres que isso aconteça. E aí sim, lá no final, nós seremos levados para o lugar que o nosso Senhor e Salvador Jesus preparou para nós. A parábola aqui fala de um celeiro. Em outros lugares, Jesus fala do novo céu, da nova terra. Mas eu gosto muito quando, lá em João, ele diz, João, escreve isso, João, será uma nova Jerusalém, uma nova cidade, uma cidade santa, onde eu vou habitar com vocês. Esse é o nosso celeiro, esse é o lugar onde Deus quer nos levar. Por isso, quando nós cantamos, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, lá eu vou louvar ao meu Deus. Esse é o resumo da minha fé e da certeza que eu tenho em meu coração. Creia também você nessa certeza. Continue produzindo frutos. Deixe o joio, deixe ele de lado, porque ao seu tempo Deus cuidará dele. E ao seu tempo Deus levará a mim e a você para o celeiro, para o reino dos céus. Que assim seja e que Deus nos acompanhe, que Deus nos ajude sempre, enquanto estamos nessa longa jornada aqui nesse mundo. Pense nisso, que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe sempre. Amém.